programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Abdoc está no ar. Hoje, a série 7 Educomunicação Socioambiental em Pauta apresenta o quarto episódio, com o tema Os elos entre conservação socioambiental, políticas públicas e a educomunicação. Nossas convidadas são a jornalista e a educomunicadora Débora Menezes, mestre em divulgação científica e cultural pelo Laboratório de Jornalismo Avançado LabJOR da Universidade Estadual de Campinas, que atualmente é coordenadora do projeto Rede Cidadã do InfoAmazônia, e a educadora Flávia Rossi de Moraes, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que integrou a formulação da Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ENSEA. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco da intersecção da educação ambiental e da comunicação. Porque a gente sabe que tem estratégia nacional, né, da educação dentro das unidades de conservação. Pois é, você falou, né, que existe a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental, né? Ela foi criada, né, a partir de uma proposta do Ministério do Meio Ambiente da educação, a ideia de educomunicação socioambiental, né? Então, a ideia de trabalhar a educação ambiental com a comunicação, aí surgiu essa coisa de trabalhar a educomunicação, né? Principalmente porque as unidades de conservação, elas devem ser geridas participativamente, né? Então, participação da sociedade, ela vem através das pessoas que moram ou dentro das unidades de conservação, que tem algumas que permitem, ou no entorno de algumas, né, onde não permite. Então, a gente tem uma interação muito com as comunidades, com o poder público, com o poder econômico, né? Então, toda essa interação é importante, né? E aí a gente tendo esse trabalho de comunicação para trabalhar mesmo as questões de conhecer as unidades e de também resolver os problemas que as unidades às vezes geram, né, para as comunidades, e as questões, né, que precisam ser trabalhadas, né? Por exemplo, no entorno das unidades tem muitas propriedades rurais, né? E aí a gente precisa de que sejam, que as atividades sejam sustentáveis, né? Uma tem a sua especificidade, né? As que são sustentáveis, pode ter gente dentro, gente, né, justamente, por exemplo, uma reserva extrativista, ela é específica para aquela comunidade, para aqueles extrativistas, por exemplo, uma unidade de pescadores, então a gente vai trabalhar especificamente com os pescadores, com as regras de pesca, então você pode trabalhar com a comunidade, tanto com os pescadores, com os filhos de pescadores, com os professores das escolas daquele local, né? E tudo isso, a gente trabalhando com a educomunicação, a gente amplia, né, a atividade da comunicação, da educação, e ouve, né, as pessoas, dar voz, dar ouvidos, né, às pessoas. Eu acho que é isso aí, não sei. Me complementa aí, Débora. Obrigadão, Sucena, pelo convite. E é um prazer estar com a Flávia, né? Porque a Flávia é uma das criadoras, fortalecedoras aí dessa Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental, a ENSEA, que foi um marco nas políticas públicas, tanto na questão da gestão participativa das unidades de conservação, quanto na questão da educação ambiental. Embora esse documento tenha sido um pouquinho esquecido como política pública, por questões políticas, eu tenho certeza que muitos gestores e muitos consultores de educomunicação, gente que trabalha na área, usa esse documento como norte, né, para organizar suas atividades. Ele, inclusive, eu estava reolhando a biblioteca do ICMBio, se você tiver condições de ofertar aí para os internautas, ainda está à disposição, tanto a ENSEA quanto os materiais que nasceram a partir da ENSEA, que é uma série que o ICMBio fez com a MMA, contando sobre experiências de educomunicação, educação ambiental e comunicação
nas UCs. E essa intersecção, essa junção das áreas, na verdade, para mim, cada vez mais, assim, ao longo dos anos, ficou claro que, no fundo, o que a educomunicação traz para os projetos, para os programas, é uma oportunidade de você enxergar a comunicação para além do marketing, para além do vou convencer alguém a comprar um produto, ou a ser amigo do parque, ou a coletar lixo, e por aí vai, né? Dependendo do tema que você trabalha. E eu gosto muito de falar de um autor que eu usei muito nos projetos que eu trabalhei, que é o Bernardo Toro, fez um livro com a Anísia Werneck. Mobilizar e comunicar, no fundo, é a mesma coisa, e é tratar de encontrar pontos em comum entre as pessoas para que elas trabalhem junto em prol de algo. Então, por mais que você tente convencer, por exemplo, um morador da zona rural de que o parque é legal, o parque é amigo, o parque está ajudando, por N questões econômicas, culturais, políticas, né? Porque o histórico das unidades de conservação também, na época, por exemplo, da ditadura, não foi tão próximo das comunidades, né? Para você, entre aspas, trazer um comunitário, um indígena, um morador da zona rural, para o lado, entre aspas, do parque, para que juntos eles possam encontrar soluções, ou eles possam, pelo menos, dialogar, então precisa encontrar esse ponto em comum. O que tem em comum entre o parque e uma comunidade que está no entorno do parque? Tem a área lá natural. O que tem em comum com isso? Qual que é o interesse do parque e qual que é o interesse dessa comunidade em preservar aquela área? Porque tem nascente, protege a água, né? Protege, tem a ver com corrupção, tem a ver com NXY temas. Isso tudo você consegue debater na área educativa, mas eu acho que a educomunicação apresenta uma possibilidade de avançar desse educativo e ganhar outros espaços. E por isso que essa intersecção chamada de educomunicação foi muito importante e ainda é, né? No caso, para a gestão das unidades de conservação. Uma coisa é você levar as atividades educativas para a escola, que é lindo, maravilhoso, tem altos resultados bacanas, as professoras adoram, os alunos adoram. Mas e os pais dos alunos, né? E as pessoas que estão fora da escola e que são influenciadas ou influenciam aí a gestão da unidade de conservação? Como é que a gente trabalha com elas? Não dá para sentar com elas no banco lá da escola e dar aula, né? Então, o que a gente faz? Vamos encontrar algo em comum com eles, proporcionando uma atividade que faça com que todo mundo dialogue, todo mundo descubra informações, todo mundo, inclusive, difunda essas informações. E isso que é a proposta da educomunicação. E aí, no fundo, para mim, resumindo, é muito no sentido de... Claro, vai ter um produto lá final, que vai ser um vídeo, vai ser um programa de rádio, vai ser um cartaz, vai ser um mapa, vai ser até um livro, né? Mas o processo para chegar nesse livro, nesse mapa, nesse vídeo, nesse programa de rádio, faz com que a gestão, as ONGs, as comunidades, às vezes até quando dá para fazer isso, né? Gente de prefeitura, gente de Ministério Público, gente de outros órgãos que envolvem esse universo aí de relações, essa galera começa a conversar, trocar ideias, né? E o público que está participando ali, que vai construir um programa de rádio, ou vai fazer um vídeo, vai fazer um jornal, a partir desse contato, desse diálogo, ele vai ter a responsabilidade de transmitir aquele conteúdo para outros públicos parecidos com ele. Por exemplo, né, os comunitários de uma comunidade rural que vão fazer um programa de rádio a partir do que eles conheceram e dialogaram com a prefeitura, com o ICMBio, com seja lá com quem for, né? Até com os próprios comunitários também. E aquele produto resultante desse processo, eles vão divulgar e aquilo vai servir para que as pessoas também dialoguem, também façam outros produtos, também entendam um pouco mais sobre a unidade de conservação. Às vezes também mostrem algum tipo de conflito. Não concordo com isso, né? Eles querem pousar de bonzinhos, mas não são. Tudo isso faz parte, né, do caldo da educomunicação. E tudo isso faz com que esse processo educativo de diálogo saia da sala de aula e ganhe espaços
que na educação fala que são não formais, né? Que é o espaço do dia a dia, né? É justamente a experiência de vida, porque eu acho que o mais encantador, né, na educomunicação é quando a gente, né, tem essas experiências e elas ficam registradas, né? Eu gostaria que cada uma, né, pudesse falar um pouquinho, de repente, de alguns pontos, de alguns trabalhos que vocês desenvolveram e o que marcou para vocês, né? Personagens, locais, onde vocês foram também. Essa questão mesmo da importância mesmo, né, de trabalhar a comunicação. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão percebendo cada vez mais essa importância. A gente sempre soube, né, nós que somos da área de comunicação, a gente sempre percebeu a importância da comunicação, a grande importância, né? E agora, com tudo que tem acontecido, com fake news e com a coisa das redes sociais todas e tudo isso, então eu acho que está ficando cada vez mais claro a importância de se trabalhar bem a comunicação, né? E tanto de dar voz quanto de, né, dar os ouvidos aí para as pessoas. Eu trabalhei em várias unidades de conservação. Como a Débora falou, eu comecei, a INSEA foi para começar a ser inscrita ainda na época do IBAMA, né, 2006. A gente começou, em 2007 o IBAMA foi dividido, aí teve o ICMBio, e a proposta, eu quis ir para o ICMBio porque eu queria trabalhar na unidade de conservação, e como a gente já estava trabalhando a questão da INSEA, foi uma proposta de que o ICMBio encampasse mesmo a INSEA como educação ambiental. E aí, assim, existem essas questões, esses problemas, né? Porque nem todo mundo tem essa visão, né? A facilidade, por exemplo, das ferramentas de comunicação. Então, a gente primeiro tinha que fazer comunicação com os gestores, né? Então, a gente começou um trabalho de formação de gestão socioambiental para os gestores de unidade de conservação. E nessa capacitação, a gente capacitava na área de comunicação, então, de fazer um plano de comunicação, e aí a gente trabalhava todas as técnicas, né, para ver se cada um se envolvia com aquilo, se gostava, né, e aí, como a Débora falou, aconteceram várias experiências, né. No meu caso, eu comecei na APA Castro de Lagoa Santa, área de proteção ambiental em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. A gente trabalhou lá algumas questões e tinha já um projeto de animação, com massinha, aquela animação com as crianças e tal. E aí a pessoa trabalhava. O que eu fui conversar com ele foi ele inserir o tema de educação, de unidade de conservação. Então, as crianças começaram a aprender o que era aquelas unidades, como que era, qual a importância, né? Lá tem uma questão muito grande arqueológica. Então, foi feito o trabalho com eles nesse sentido. Então, como a Débora fala, a gente tem um produto final, né, que no caso eram filminhos de animação das crianças, mas o processo de aprendizagem, né, então as crianças, o processo de produção também, né, então as crianças visitando as unidades, conhecendo e depois transformando aquele conhecimento, aquelas histórias que elas escutaram num desenho de animação, né, são as oficinas poeira de animação, ainda tem alguns, né, na internet isso daí. Depois eu fui para o Parque do Descobrimento, que a Débora, inclusive, tinha feito um trabalho muito legal lá de educomunicação, muito, assim, processual mesmo, um trabalho de várias, né, de longa duração. E eu, como analista ambiental chega para fazer 1000 coisas, eu não tinha condição de fazer só isso daí, né, assim, me dedicar a isso. Então, eu consegui me dedicar a fazer um curso para professores, e dentro desse curso o tema de educomunicação era bem abordado, para que, como trabalho de conclusão de curso, fossem os professores fazendo com seus alunos alguma peça de comunicação. E aconteceram coisas legais, por exemplo, peças de teatro, né, que a gente trabalha de comunicação nesse sentido, e alguns fanzines, né? Aí depois eu saí do Parque do Descobrimento e fui para a
Reserva Extrativista Marinha do Corumbau. Lá, então, eu trabalhei com alguns jovens, essa questão do fanzine, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu não sei se os ouvintes aí já ouviram falar, se ainda existe essa fala, né, do fanzine. É como se fosse um blog físico, né, xerocagem, feito de xerox e tal. E isso é uma coisa bem, uma ferramenta rudimentar, mas que também, como a Débora falou, né, essa coisa do processo, todo o processo de aprendizagem, de construção do material que é o mais importante, né? E depois, agora, eu estou aqui, né, vim para essas unidades aqui do Espírito Santo. Por enquanto, eu estou trabalhando bastante com as redes sociais, então eu tenho percebido, assim, que eu estou trabalhando com os voluntários, né? Eu vim com a incumbência de trabalhar com voluntários, com estagiários, né? Então, a gente faz uma educação ambiental junto com estudantes de biologia, que estão nos ajudando nas redes sociais, no podcast, né, o Spotify, enfim, a gente tem trabalhado isso, e a proposta é que a gente... eu estou me aproximando agora do curso de educação no campo, para me aproximar mais dos agricultores que ficam no entorno, né, das unidades, até por isso que eu quis fazer essa coisa, né, trabalhar essa questão de podcast, trabalhar o rádio, né? Então é isso. A proposta agora para esse ano é a gente trabalhar com outros projetos, por exemplo, tem o projeto Meros do Brasil, e eles querem trabalhar com a gente está pensando em trabalhar na escola de Itaúnas, produção de programas de rádio com as crianças, né? Mas a ideia principal, assim, do ICMBio é trabalhar com formadores né? Então, a gente trabalhando com os professores, para que os professores desenvolvam isso, né? Enfim, como a Débora falou, a gente tem vários públicos que podem trabalhar, e na questão dos agricultores, eu penso que podemos trabalhar diretamente com alguns deles, porque tem esse pessoal de educação no campo que já está, assim, são agricultores mesmo que estão trabalhando bastante essa questão de permacultura, de sustentabilidade, né? E aí fazer esse trabalho de educomunicação para ampliar, né, esse conhecimento, né, essa importância, né, da conservação e tudo mais. Eu fiz um caminho meio circular aí, né? Eu comecei a minha trajetória como jornalista, não fiquei satisfeita, porque eu achava que não mudava muito, até hoje acho que não muda muita coisa, né? Pouca gente lê aquilo que a gente escreve, ou que a gente publica, e aí eu resolvi entrar na educomunicação achando que era uma maneira de militar para que outras pessoas tivessem vozes também, né? Não ser só o jornalista, o dono da palavra. E aí eu passei uns 12, 13 anos, acho que esse ano faz 13 anos que eu fiz a minha primeira consultoria de comunicação, que foi numa ONG em São Paulo, em Caraguatatuba, e hoje eu voltei para o jornalismo, estou trabalhando no site Infamazônia, coordenando uma rede de comunicadores regionais que estão escrevendo reportagens sobre a Amazônia do ponto de vista da Amazônia, né? Que é uma coisa curiosa, porque, na verdade, muita gente que escreve sobre a Amazônia são gringos ou pessoas que estão na região sudeste. E pouco se vê dos jornalistas que vivem na Amazônia falando sobre ela. E está sendo muito legal o que eu estou vivendo no Infamazônia, porque, de certa forma, tudo aquilo que eu vivenciei como educomunicadora é um drama parecido com que os próprios comunicadores, sejam eles formados ou não, mas que trabalham em veículos de mídia, têm como desafios, né? Contar histórias e ter acesso a informações que, teoricamente, são garantidas por lei, mas, no fim das contas, é super difícil o ofício do comunicador, mesmo quando ele tem um blog, mesmo quando ele tem um jornal, né? Existe toda uma questão aqui que pode ficar para uma outra live, de disputa de poder sobre a informação, o fato de certos órgãos priorizarem, por exemplo, uma mídia grande, uma mídia internacional, uma mídia nacional, e não priorizar uma mídia local. Então, são dramas que os comunicadores que a gente trabalha na comunicação também vivem.
E aí eu vou voltar lá atrás dessa experiência que a Flávia comentou do Parque do Descobrimento, para dar um exemplo de como é rico trabalhar a educomunicação para além da técnica. Porque sim, a gente trabalha na educomunicação e se fazer, então vou fazer um fanzine, que eu gosto muito de fazer. Fiz fanzine com jovens extrativistas da região do Médio Juruá, que é no meio do Amazonas, assim, subindo. É muito legal, gosto muito. Mas assim como o fanzine tem vídeo, tem rádio, tem X, etc. Não importa o produto. O fazer esse produto, que é o que diferencia o processo educomunicativo, processo jornalístico, tem, de qualquer forma, desafios muito parecidos com o do fazer jornalístico, aí no meio do caminho, né? E aí eu lembro da experiência que eu tive no Parque do Descobrimento, que foi justo essa coisa de não só dar voz para as pessoas falarem no microfone, entre aspas, porque no caso a gente fazia o jornal lá com comunitários, né, da zona rural, mas também eles terem espaço para entrar numa prefeitura ou entrar num órgão público ambiental e serem ouvidos e trazerem a sua pauta e terem o direito, entre aspas, de resposta. Então, o exemplo que eu dou lá do Parque do Descobrimento, que para mim é emblemático, e talvez a Sucena vai entender, porque ela também trabalhou com comunidades rurais, a gente levantou lá no grupo da comunidade do 1º de abril, eles tinham muita dificuldade em saber o que fazer com relação à madeira caída, né? Que até hoje as pessoas não sabem direito como orientar, né? Quer dizer, um comunitário que mora na fronteira de um parque, dentro de um parque ou divisa com um parque, ele pode coletar madeira caída? Teoricamente, tá caído no chão, vou pegar. Não. Tem toda uma questão da legislação sobre isso, eles podem ser multados, podem ser autuados, enfim. E aí a gente criou um debate lá com o grupo, nas aulas de educomunicação. Então como que a gente vai levar isso para o jornal, para informar para os outros comunitários que vão ver o jornal sobre o que é possível ser feito com a madeira caída? Vamos entrevistar os órgãos ambientais e saber qual é o caminho das pedras, né? De quem é a responsabilidade para eu ir lá pedir uma autorização. Na época, a gente foi conversar primeiro com o ICMBio, que era quem estava atuando ali na consultoria. O ICMBio falou para a gente que era o órgão, no caso, era o IMA, né? O órgão ambiental da Bahia. Hoje é INEMA, mas era IMA. E aí o IMA falou, não é com a gente, é com o IBAMA. E fomos ligar para o IBAMA, e aí o IBAMA jogou de volta para o ICMBio. Ficou esse jogo de empurra. Então você vê que interessante, isso para mim já era matéria, né? Se eu fosse jornalista, ia mostrar esse jogo de empurra que as próprias instituições não sabem orientar, né? Porque não cabe aqui discutir, de novo, tudo recebe influência da questão política, né? A legislação vai mudando, o papel das organizações às vezes não é muito claro, né? Tem como chama? Instituições que trabalham em coisas parecidas, e lá em cima o que acontece no nível federal interfere ali embaixo, né? No local. Eu sei que toda essa confusão gerou uma matéria explicando o que aconteceu, a gente fez orientação lá na matéria, olha, então, em todo caso, dirija-se aos 3 órgãos. Mas o que ficou para os alunos, que para mim foi mais interessante, foi que, realmente, é uma confusão a questão da legislação ambiental e a gente precisa lutar para que isso melhore. A gente luta como? Só reclamando? Não. Só escrevendo no jornal? Não. A gente luta participando das reuniões de conselho, no caso era o Conselho do Parque do Descobrimento, e traz essa pauta. Esse grupo de pessoas que eu trabalhava não estava diretamente representado dentro do Conselho, tinham outras pessoas, eles passaram a acompanhar as reuniões do Conselho depois de ficarem ligados, de certa maneira, por ocasião das aulas, né? Desse fazer, essas coisas que eles descobriram nas oficinas de educomunicação. Então, por isso que eu digo, o fazer mídia, o fazer arte, como o fanzine, o fazer desenho animado, é uma vertente da educomunicação super bacana, super importante, gostosa também de fazer. Porque, como diz um colega meu, tudo que não é sustentável, para ser sustentável precisa ser divertido. Mas também existe esse lado sério da educomunicação que
às vezes é esquecido, é pouco falado pelos colegas, que é o trabalho do ir além do acesso às ferramentas, porque todo mundo hoje tem um celular, qualquer um, se quiser fazer um vídeo, TikTok, lá fazer uma dancinha, qualquer um faz. Mas esse caminho das pedras, de falar do direito de acesso à informação, direito de resposta, isso precisa ser falado também. Porque nem todo mundo sabe, nem os jornalistas. Até os jornalistas que eu tenho contato com menos experiência não sabem que ele pode acessar. Se um órgão evita de dar uma informação para você, fica te enrolando um mês, você vai lá, aciona a lei de acesso à informação, e aí o órgão é obrigado a te dar a informação, né? Então, tudo isso faz parte do caldeirão aí da comunicação, e as coisas que eu mais gostava de ver acontecendo eram as pessoas empoderadas em relação a... Eu posso chegar num poder público, claro que com respeito, seguindo uma certa ordem das coisas, mas eu posso chegar no poder público e ele tem que me ouvir. Ele é obrigado a me ouvir e é me obrigado a dar resposta de maneira correta. Assim como eu também vi acontecer, aí no caso na Amazônia, né, trabalhando com jovens de comunidades extrativistas, de que eles também têm espaço para participar de uma reunião de conselho. Porque a reunião de conselho são só os representantes das associações comunitárias, né? Então, todo mundo fica sentado ouvindo a reunião, fica o pessoal do ICMBio e das ONGs e os representantes das associações conversando. Num dos projetos que eu trabalhei, os jovens começaram também a interagir mais nessas reuniões, né? Eles assistiam às reuniões prestando mais atenção, para poder depois fazer uma entrevista com um representante de uma ONG, falar de um projeto, falar com um comunitário. Eles começaram a ficar mais ligados nas coisas e verem que reunião não era aquela chatice só de gente grande que ia lá conversar coisa de adulto. Eles se sentiram empoderados mesmo, essa que é a palavra, né? Empoderados a ter voz. Porque, na verdade, é um processo, né? Tudo é processo. E a gente vê que ainda tem muito a se conquistar, né? Vocês abriram caminhos, veem as dificuldades, né? Mas uma coisa que eu acho interessante também trazer da vivência, né, oportunamente, né, que vocês estão aqui, é personagens. Porque é impossível, né, a gente ter essa experiência que vocês têm, e não ter alguns personagens que marcam. Óbvio, vocês não vão falar de todos, né? Mas se vocês pudessem citar algumas pessoas que te marcaram, né, nessa trajetória de vocês, seria muito bacana, né? Eu trabalhei com um grupo de professores guaranis em São Paulo e tinha muita dificuldade de comunicação com eles, porque além de... Eles falavam português, né? Mas era muito diferente a vivência que eles têm como guaranis, a minha vivência como professor, um corpo externo que vai lá, ficar ensinando o povo a usar as ferramentas de mídia, né? Foi todo um aprendizado e muita dificuldade na comunicação. Acho que mais deu entendê-los do que eles me entenderem, no fundo. Mas esse grupo de professores guaranis do ACECI, Centro de Educação e Cultura Indígena Tenondé-Porã, que fica lá na região de Parelheiros, me surpreendeu. Eu acabei até escrevendo um artigo sobre eles num livro, porque fiquei pilhando-os para eles fazerem vídeo, fazerem rádio, porque eles tinham que se apropriar, porque eles tinham que botar a boca no trombone sobre aquilo que eles acham, e eles acabaram fazendo um filme, história do descobrimento do Brasil do ponto de vista deles. Oi, gente, vamos estudar a nossa viagem. Bora! E aí?
Melhor a gente ir por aqui, chegar em... Vamos sair daqui, vamos fazer esse caminho aqui para nós chegar até a Índia. E nós vamos fazer essa viagem mesmo? E se formos fazer essa viagem, precisamos de um padre para abençoar nossa viagem. Padre! Diga, meus filhos. Nós queremos fazer a viagem e eu quero que o Senhor acompanhe nós. Tudo bem, a gente vai rezar uma missa, depois a gente se prepara. Glória e paz do Senhor. Amém. 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 Então, eles fizeram uma encenação com os portugueses chegando e montaram um barquinho, fizeram a coroa de papel e fizeram toda uma história para satirizar a maneira como os colonizadores chegaram, e a mensagem é bem clara que eles colocaram ali, né? É algo do tipo, o que vocês aprendem, o que a gente aprende nos livros de história não é bem a história que deveria ser contada, a história deveria ser contada de outra maneira. E talvez aquela história dos guaranis não fosse a história 100% correta, mas pelo menos era um ponto de vista diferente. Isso tem a ver com a educomunicação, né? Mostrar outros pontos de vista sobre um determinado tema. E acho que eles foram muito guerreiros. Isso foi em 2015, 2014, faz um tempo. Os indígenas ganharam bastante espaço agora, de uns 3 anos para cá, tá? Eles estão em toda a internet, estão no TikTok, tem influenciadores, agora tem até deputada federal ganhando destaque. Mas há 6 anos atrás, não estava isso ainda, não estava esse movimento, né? E então, parabéns para eles. Esse grupo de professores ter a coragem de fazer isso e dar a cara para bater, eu achei ótimo. Até porque eles usaram da licença poética, por exemplo, e no meio do filminho fizeram um mapa do Brasil, desenharam um mapa, como se os portugueses tivessem desenhado um mapa, e mentira que eles foram acidentalmente para as Índias, eles queriam ir para o Brasil mesmo. Eles usaram isso como uma metáfora. Então, esses são guerreiros que eu faço questão, não vou falar o nome de todos, mas os professores que eu acho que nem estão mais lá no CECITA, no Deporã, que estão citados no artigo, eles merecem tirar chapéu. O que mais? E merece tirar chapéu também... Na verdade, eu acho que tirar o chapéu para todos os comunitários que eu trabalhei. Não tem um personagem específico. Cada um teve a sua contribuição no processo e desde o primeiro trabalho, né? Que foi esse trabalho que eu falei em Caraguatatuba. Posso falar nome, porque esse figura trabalha comigo hoje, que é o Carlinhos Paz. Eu trabalhei num projeto de educomunicação no Litoral Norte, que tinha um produtor de áudio que fazia os programas de rádio para a gente. E aí ele estava contratado como técnico, o Carlinhos Paz, e é um cara lá de Caraguá, locutor de rádio das antigas, e ele se apaixonou também pela educomunicação, abriu o estúdio da casa dele para a gente fazer os programas, a gente passava todos os finais de semana fazendo programa, editando. A gente fez mais de 300 programas de rádio juntos, só com comunitários fazendo os conteúdos. E aí eu saí de São Paulo para ir morar em outros lugares e o Carlinho acabou virando educomunicador. Até hoje ele está nessa ONG que chama Super Eco. Ele é o educomunicador da Super Eco, que dá as oficinas, que edita também os programas de rádio, mas ele também dá aula, né? Para mim, isso é um exemplo de que a educomunicação contamina as pessoas. Ele ainda é locutor de rádio, mas ele ampliou o olhar dele sobre a comunicação, se descobriu educador, foi fazer pedagogia e está até hoje aí na área. A gente se encontrou em 2008. Já estamos em 2023 e ele continua trabalhando e continua contaminando outras pessoas aí com a educomunicação. Carlinhos, vou mandar esse vídeo para você. Um beijo para você. Olha, eu quando fiz o mestrado, eu já trabalhei com educomunicação sem saber esse nome. O que é educomunicação, né? Eu já fazia isso, mas sem dar esse nome.
E quando eu estava no IBAMA e comecei a estudar um pouquinho sobre educomunicação, um trabalho de uma colega, e aí eu vi uma pessoa chamada Jaco Galdino, que é uma pessoa que era também um comunitário e tal, e que se transformou num cineasta, assim, através de... também. Pois é, a Débora conhece muito, porque é nessa região, né, de Caravelas. Então, assim, eu acredito que ele é um personagem, assim, que, né, ele saiu de ser um simples comunitário para ser um educomunicador muito bom, né? Acabamos chamando ele para dar oficinas de vídeo para, né, os alunos que a gente tinha e tudo. Então, acho o Jaco Galdino um personagem maravilhoso. O cara lá da oficina de animação, eu achei muito interessante também, porque ele era um educador nato, ele nunca tinha estudado para educação, mas ele fazia a coisa de uma forma muito interessante, dessa coisa de você trabalhar, você dá a técnica, mas você deixa a pessoa se soltar, né, e aprender essas coisas todas. E muitos jovens também que eu trabalhei, que foram se mostrando assim, pessoas que, né, essa coisa de ter uma leitura crítica também, que é uma coisa importante que a Débora falou e que a gente, né, que é assim, não é só você produzir comunicação, mas para você saber que a comunicação que é produzida precisa ser questionada, né, não é a grande verdade, né, e agora com as fake news isso veio mais à tona, mas antigamente não era tanto assim, né? Se imaginava que o jornal está falando a verdade, né? Então, essa coisa né, de aprender a postura crítica mesmo, né? Muitos jovens, que hoje em dia mesmo, trabalhando com voluntários, com estagiários, percebendo, né, as pessoas que são de outra área, né? Eu estou trabalhando muito com gente da biologia, mas que está se demonstrando grandes comunicadores também, né? Que na verdade a gente todo mundo se comunica, né? Mas a gente tem facilidades e dificuldades, né? E quando você dá oportunidade e estimula para que a pessoa, né? Então você vê as pessoas brilharem, né? As pessoas se transformarem, né, conhecerem, entenderem, nossa, que bom, né, eu estou fazendo, né, um vídeo que todo mundo está gostando, que é muito bom, eu gosto muito disso, eu estou muito feliz de estar podendo trabalhar isso aqui, mesmo que não seja de forma corretinha, assim, olha, estou lá, trabalhando com um grupo, fazendo educação, mas a educomunicação, ela é muito dinâmica, né, então a gente pode trabalhar isso de várias formas, né? E é isso, eu acho que... Galdino, eu também quero mandar um beijo, se ele ver, porque a gente manda um vídeo, né? Na época que eu conheci o Jaco, era a época que tinha conferências de cultura, era a época que tinha pontos de cultura, o Jaco fazia parte de um ponto de cultura chamado Artimanha, tinha recursos financeiros para manter um espaço cultural com dança, com música, com arte, com teatro, cinema, inclusive, numa cidade super pequenininha chamada Caravelas. Talvez hoje não houvesse chance de existir o Jaco ou existir pessoas assim, e mesmo que tivesse uma ONG, um projeto que levasse uma oficininha de educomunicação, talvez não fosse encontrar espaço para desenvolver tão bem, porque não teve mais esse acesso a outras políticas públicas junto, que fazem parte desse caldeirão aí, né? Agora a gente está chegando aos momentos finais. Eu gostaria que vocês falassem de avanços e desafios. Fiquem à vontade, né, para vocês se explanarem do que vocês acharem mais oportuno para a finalização da participação de vocês. A gente tem os desafios institucionais, né, de que os gestores, né, os superiores nossos concordem e nos possibilitem fazer esses trabalhos, né? Aqui eu estou tendo a sorte de ter esse apoio, mas a gente precisa de um apoio institucional mais, no meu caso, né, que trabalho dentro da instituição,
né, que a gente tenha mais apoio, né, e a comunidade a gente vai lidando, a gente tem como desafio também, mas eu acho que aquilo que a Débora falou, que para ser sustentável precisa ser divertido, eu acho que sempre é mais divertido fazer isso do que você escutar uma palestra, do que você, né, então eu acho que os desafios são muitos, mas são muito interessantes, são muito estimulantes. Né? E é isso. Eu agradeço, viu, Sucena? E a gente pode ir conversando de outras formas. Obrigada. Eu ia complementar a Flávia, eu concordo com ela. Acho que são pontos bastante importantes. Eu acrescentaria só mais 2, né? O primeiro ponto, eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, que a gente tem muita gente utilizando mídia, muitos projetos incentivando jovens comunicadores, jovens indígenas comunicadores, jovens extrativistas comunicadores, mas eu estou sentindo falta de um certo aprofundamento, né? Eu vejo muitos vídeos curtos, muita coisa, galera que foi para a COP, se empoderou e tal, mas e aí? Outras pessoas, a partir daquele movimento inicial, que às vezes realmente nasce de uma oficina pontual, nasce de um evento, de fato, a gente participou de vários encontros aí da Rede Nacional de Educação Ambiental, e a gente sabe que esses eventos são bastante estimulantes, né? A COP é um evento bastante estimulante, mas eu sinto realmente falta, quero ver agora o que vai ter de aprofundamento em relação a essas lideranças que pontuaram aí nos vídeos, no TikTok, no Instagram, o que elas vão trazer aí, de fato, para a galera mais jovem poder participar dos processos decisórios, né? Com relação, seja as unidades de conservação, seja as políticas públicas ambientais em geral. E o segundo desafio, que eu acho que vai sempre existir, e eu conheço mais a realidade da Amazônia, posso dizer mais da realidade de lá, que eu estou mais ligada, que existem muitos projetos, né? Existem muitas ONGs atuando na Amazônia, agora está rolando uma certa euforia, porque vão reativar o Fundo Amazônia e outros fundos que estão chegando, que agora se sentem mais à vontade para investir no Brasil. Quer dizer, vai ter investimento para as ONGs que atuam, por exemplo, na Amazônia. Mas, primeiro, desafio, a gente não pode esquecer dos outros biomas. Cerrada, Caatinga, Mata Atlântica também precisam de investimentos, e investimentos em educação ambiental e de comunicação e outros, né? Nem só de Amazônia vive o Brasil, né? E o segundo ponto é que os investimentos das ONGs hoje, em relação a 20 anos atrás, nas atividades de educação, estão muito menores, né? Há 20, 30 anos atrás, principalmente, a gente via um esforço muito maior, tanto dos patrocinadores quanto das organizações, em investir, por exemplo, em programas de formação de liderança, programas educativos mesmo, robustos, com conteúdo, com mobilização, né? Os tempos mudaram, a linha de atuação das ONGs mudou um pouco também, mas sem investir na educação e, consequentemente, sem investir na educomunicação, porque é diferente investir em educação e educomunicação do que investir em propaganda, em marketing, em rede social. São coisas distintas, né? Elas podem até se encontrar, mas são distintas. Se não investir na educação e na educomunicação, eu acho que as ONGs estão perdendo a oportunidade de dialogar com os próprios públicos com os quais trabalham e a oportunidade de ganhar fortes aliados, né? Porque o comunitário, quando ele se empodera, ele vai lutar junto. A Flávia, que trabalha no ICMBio, ela sabe disso. Por mais que a relação, por exemplo, com o ICMBio tenha conflitos com os comunitários, porque nem todo mundo é perfeito, até os casais brigam, né, gente? Que dirá pessoas diferentes, de mundos diferentes, de instituições diferentes. Mas quando você consegue promover atividades educativas e educomunicativas, a tendência é, mesmo no conflito, você caminhar mais junto. Então, as ONGs não podem deixar de olhar para isso, e eu acho que o desafio vai ser convencer os patrocinadores de que causa um impacto, sim, promover processo educativo.
né? Pode não ser um impacto esperado em forma de propaganda, em forma de resultado imediato, porque é difícil você medir o resultado de um processo educativo num período de um projeto que às vezes é de 1 ano. Mas é preciso investir, sim. Quanto mais investir, mais a gente tem chance de trazer as pessoas para o nosso lado, empoderadas e entendendo também que se a ONG é bem intencionada, o órgão ambiental também, então por que não caminhar lado a lado aí, né? Nessa relação. E é isso. Obrigada, gente. Gratidão e